Olá, boa tarde, bom início de noite para todos vocês. Vamos dar um tempinho, né? Esperando todo mundo chegar. Eu sou a Luciana Holtz, eu sou a fundadora e presidente do Instituto Oncoguia. Eu acho que para quem já segue aqui um pouquinho a gente já me conhece, né? E a gente segue então com as nossas lives educativas. E hoje o nosso tema é o câncer de bexiga, tá? Então, quem tá aqui comigo, quem vai estar aqui comigo é o Dr. Fernando. Deixa eu ver se o Dr. Fernando já chegou. Peço um pouquinho de paciência para vocês, que eu ainda tô me achando aqui também. Fernando, se você estiver aí, pode pedir para participar aqui para mim, que eu libero, que para mim não apareceu ainda você. Então, vamos ver aqui. Oi, Agnar, boa tarde. Ah, agora sim. Cabem Mais Vidas entrou, então, muito bem. Acho que agora vai dar certo. Oi, Fernando. Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem também. Muito obrigada por estar aqui com a gente, por ter aceito o nosso convite para nos ajudar, né, a falar mais, ampliar a visibilidade do câncer de bexiga. Imagina, obrigado a você, é uma honra. Muito bom. Então, gente, o doutor Fernando é o urologista do Hospital Albert Einstein e também responsável pelo projeto Cabem Mais Vidas, que está aqui com a gente, inclusive, né, pelo Instagram do Cabem. Depois eu quero que o doutor Fernando conte um pouquinho para a gente sobre o Cabem. Mas vamos começar, então, falando um pouquinho do câncer de bexiga. E conta um pouco pra gente, só pra gente, acho que, contextualizar cenário, né? A gente tá falando de qual incidência, Fernando? Então, a gente está falando de uma doença que, se a gente pegar em termos de Brasil, quando a gente vai olhar os números, é algo em torno de 10 mil casos novos por ano, né? Que pode parecer pouco quando a gente está falando em população brasileira, mas é uma doença que ela é cumulativa, ou seja, a maioria dos pacientes com câncer de bexiga, felizmente, eles têm a doença curada, mas que eles precisam de acompanhamento de longo prazo, porque é uma doença que recorre muito, ela volta muito. Então, a quantidade de pessoas que tratam e fazem acompanhamento por câncer de bexiga ela é muito grande, muito maior do que esse número de 10 mil casos novos por ano. E aí a gente tem tido uma tendência de aumento. Se a gente pegar o câncer de bexiga, ela é uma doença que é muito mais comum nos países desenvolvidos. É bem mais prevalente em país desenvolvido do que país subdesenvolvido. E nós entrando, né, o Brasil entrando aos poucos no mundo, quis dizer no mundo desenvolvido, mas o Brasil tem uma rota de melhoria a longo prazo. E a gente tem visto um aumento da frequência, da prevalência dessa doença. Bom, então assim, o dono, o médico dono, né, responsável pela bexiga é o urologista, certo? É urologista. A bexiga acho que é um dos poucos órgãos que não é de mais de um médico. Geralmente é o urologista que começa a tratar a bexiga e às vezes outros médicos fazem parte do tratamento também, né? Especificamente do câncer de bexiga, o oncologista, o radioterapeuta. Mas geralmente a história e o tratamento começa com o urologista. Mas pensando um pouco nisso, assim, a gente tem como falar, né, de atividades, né, de ações aí que a gente pode fazer no nosso dia a dia para manter a nossa bexiga saudável? A gente pode falar né, de prevenção, até mesmo do câncer de bexiga, o que é importante? Sim, sim, sem dúvida. Eu acho que tem medidas
né, para a saúde da bexiga como um todo. Então, tem um hábito que é um hábito, às vezes, comum, que é o hábito de ficar evitando de ir ao banheiro urinar. Né? Então, E essa era uma das minhas perguntas para você. Essa é, história de segurar muito tempo o xixi. esse é um hábito péssimo. Esse é um hábito péssimo. Né? É um hábito que, a longo prazo, isso causa muitos danos na bexiga. Então, a gente consegue, né, inibir muito a nossa vontade de urinar. Às vezes fala, a gente tem uma reunião, eu tenho qualquer coisa mais importante, então deixa para depois. E a gente suprime essa vontade. E isso, cada vez que a gente faz isso, a gente diminui a circulação de sangue na bexiga. Se ela fica muito cheia, circula menos sangue, a irrigação da bexiga diminui. E isso a longo prazo, porque a bexiga está o tempo todo, né, trabalhando, distendendo e contraindo. Então, a longo prazo, ela vai sofrendo dano e ao longo de décadas isso pode trazer problemas. Às vezes a gente vê pessoas de idade com a bexiga não funcionando bem porque tiveram um comportamento ruim assim ao longo da vida. Então, isso é um comportamento ruim. Agora, especificamente para o câncer de bexiga, né, em termos de hábitos, não tem dúvida que a melhor coisa a se fazer, a melhor forma de prevenir grande parte dos cânceres, que é não fumar. Esse acho que, bom, é o principal, né? Porque, por incrível que pareça, tem muita relação com o câncer de bexiga, né? Acho que essa é uma informação que eu duvido que as pessoas conhecem. Essa informação sempre, assim, mesmo pacientes que têm câncer de bexiga, todo mundo fala, não, mas não tem nada a ver com o cigarro e bexiga, mas tem uma relação direta. Metade dos casos de pessoas com câncer de bexiga, isso é consequência do cigarro. Uau, entendi. E aí, então, nessa linha, é verdade ou não, também tem a ver a história de beber muita água, beber água adequadamente, também tem a ver com saúde da bexiga especificamente? Em geral, não. Na verdade, assim, beber muita água, para grande parte das coisas, é mais um mito do que uma verdade, né? Não é que a gente precisa beber uma quantidade louca de água o tempo todo. Em algumas situações, então, para quem faz um tratamento de um câncer de bexiga, aí sim faz sentido beber muito líquido, né? Muita água. Mas se não, não, beber uma quantidade normal, adequada de água é suficiente. E a gente pode falar em sinal e sintoma, então, assim, se a gente, né, prevenção basicamente é não fumar, a gente consegue falar de sinais e sintomas de alerta que aí merecem atenção e que precisam levar o paciente, né, a pessoa precisa ser mais ágil para procurar um urologista? Sim, sim, isso é super importante, porque assim, o sinal mais clássico, mais típico do câncer de bexiga é sangramento na urina. Então, sangue na urina não é normal. Então, se tem sangue na urina, procura o atendimento, procura o médico. Mas tem outros sintomas que também podem surgir que se confundem muito com sintomas de infecção urinária, sintomas de aumento de próstata. E isso, muitas vezes, é o que causa demora no diagnóstico, né? Então, muitas vezes, sei lá, tem uma mulher que começa a ter sintomas muito parecidos com o de uma infecção urinária. Então, arde para fazer xixi, né? Precisa ir com uma frequência maior ao banheiro para urinar, às vezes tem junto um pouco de sangramento na urina, às vezes precisa ir correndo urinar. Então, são sintomas que podem surgir também numa infecção urinária. Só que, geralmente, numa infecção urinária, a mulher vai tratar, vai tomar um antibiótico e vai resolver. E quando isso não acontece, não melhora, e são mulheres... Eu estou falando especificamente de mulheres porque isso é um problema no mundo inteiro. As mulheres, elas têm um diagnóstico mais tardio e por isso tem uma doença mais agressiva, porque essa confusão com infecção urinária é muito comum. Uau! Então, quando eu tenho uma suspeita de uma infecção urinária que não melhora, ou fica esse vai e vem, uma das coisas que precisa se pensar ou precisa se descartar é o tumor de bexiga, principalmente em mulheres de mais idade. Né? O tumor de bexiga não é comum numa pessoa de 20 anos, de 30 anos. Ele é mais comum em alguém depois de 50, 60 anos. E, bom, o que eu imagino que deve acontecer nesse momento é a gente, mulher, né, vai sempre parar lá na mão da gineco, né? Que é o médico ao qual a gente costuma recorrer. E aí, o que pode acontecer é essa questão desse tratamento recorrente, que fica voltando o tempo inteiro a infecção. Exato.
Que, na maioria das vezes, né, infecção urinária de repetição é uma coisa frequente. E na maioria das vezes, né, a gente vai ver infecções de repetição ou né, sintomas vão estar relacionados com infecção. Mas quando fica uma coisa, poxa, teve uma vez, duas vezes, 5 vezes, quase que uma em cima da outra, aí precisa suspeitar de alguma coisa diferente. Então aí é papel também do ginecologista falar, olha, tem alguma coisa diferente, mas às vezes da pessoa, né? E a informação, ela é importante nesse sentido, porque às vezes a mulher fala, eu já fui, já tratou uma vez assim, já tratou uma vez assim, então vou fazer a mesma coisa. Então, saber que não é normal e que talvez tenha outras coisas para fazer é importante também. Tem mais algum sinal e sintoma que você acha que é importante? Acho que esses são os mais frequentes, os sintomas urinários e o sangramento, principalmente. Mas, por exemplo, tem alguma relação que já, quando já tem algum desses sinais, a doença está mais avançada ou não? É a hora mesmo de procurar ajuda? É a hora de procurar ajuda. Importante. É a hora de procurar E ajuda. isso normalmente pode, você percebe que às vezes é né, uma barreira aí para a gente garantir um diagnóstico precoce, Fernando? As barreiras são talvez essa mistura de sintomas, né? E a dificuldade, às vezes, de Chegar no. diferenciar de uma coisa frequente, comum, tipo uma infecção urinária, ou no homem, eu falei infecção urinária em mulher, mas no homem, por exemplo, sintomas de aumento de próstata, que é muito mais comum, né? Muito Ó, mais frequente. A Patrícia está fazendo uma pergunta boa. Existe um exame específico para descartar a infecção urinária e investigar o câncer de bexiga? Essa pergunta é super boa. Então, principalmente assim, quando tem sintoma de infecção de urina e os exames de urina não mostram infecção de urina, isso tem que chamar atenção, né? Então, você pega uma pessoa, puxa, tem dor para urinar, tem frequência aumentada, e aí faz o exame e não dá infecção. Faz outro exame e não dá infecção. Isso já precisa chamar atenção. Existem outros exames. Existe a citologia da urina, que tenta ajudar a investigar, exames de imagem, ultrassom, tomografia, né? Mas aí entra também a cistoscopia, que é a endoscopia da via urinária, da bexiga, que aí ela é importante nessas situações. Então, cheguei no uro, né? Consegui chegar no uro aí, né? E o uro realmente falou: opa, né? Deixa eu investigar aqui, porque pode ser um câncer de bexiga. O que você vai fazer prioritariamente é pedir essa listinha de exames que você mencionou agora. Se for uma situação de risco, é exatamente isso. Aí segue, né, descarta uma infecção, vê se tem uma citologia urinária alterada, e faz uma tomografia, ou uma ressonância, ou um ultrassom, e aí provavelmente faz uma cistoscopia. E aí, pensando já, né? Pensando já é a mesma coisa, assim, é na cistoscopia que você faz a biópsia, é isso? Exatamente. Ah, entendi. E Exatamente. aí, A cistoscopia é como uma endoscopia, né? Endoscopia, por ser mais frequente, todo mundo está habituado, né? Ouve mais falar. Então, mas é o mesmo princípio, é entrar com uma câmera dentro de um órgão, olhar ele, quando precisar, se for necessário, faz uma biópsia, tira um fragmento para entender o que está acontecendo. o que vai estar escrito na biópsia? O que pode estar escrito? Quais são os diferentes tipos, então, de câncer de bexiga que podem ser encontrados? Idealmente vai estar escrito biópsia normal, sem nada. Sim. Mas o tipo mais comum de câncer de bexiga é o câncer urotelial, o carcinoma urotelial. Então, que é o câncer que surge do urotélio, né, do revestimento da bexiga. Então, esse vai ser o câncer que vai aparecer em 95% das vezes. Tá? De 90% a 95% das vezes aqui no Brasil. Né? Em outros lugares do mundo tem outros que são mais frequentes. E aí depois vem outros um pouco menos comuns. Então, adenocarcinoma, sarcoma, carcinoma espinocelular, enfim. Aí tem linfoma, mas são bem mais raros. Tudo isso de bexiga? De bexiga. Ó, vou ler aqui, tá? A pergunta da Flor.
Ela fala que faz tomografia uma vez por mês. Tô achando meio muita coisa aqui. Tudo bem nos exames, porém vou muito no banheiro. Teve mês que fui mais de 20, de 15 vezes, mas na tomo, tá tudo bem. Agora vai fazer um PET. Acho que ela vai escrever mais, eu acho. Mas tomografia uma vez por mês, eu concordo com você, bastante, né? Muita radiação. Acho que ela tá falando de algum outro tipo, né? Ela tá falando, né, que o exame vai ser dia 18 no mês de agosto, e o caso dela é melanoma. Então, acho que é uma outra questão mesmo, né? Ou melona, agora eu não sei também. O que ela especificamente que ela tá falando. Bom, então vamos lá, gente. Para quem estiver chegando agora, né? Hoje a gente está falando aqui com o Dr. Fernando, né? Que a gente está falando sobre câncer de bexiga. Sei que vai dar vontade, né, Fernando, de falar de tudo quanto é tipo de câncer, mas hoje é especial para falar de câncer de bexiga. A Jana tá voltando aqui para você, né? Tá perguntando de novo se quais são se tem sintomas relacionados ao câncer de bexiga. São esses os que a gente mencionou, né? Na verdade, assim, então, geralmente sintomas relacionados às funções da bexiga. Então, a bexiga tem duas funções principais. Ela armazena a urina e ela elimina a urina. Então, geralmente, o câncer de bexiga vai interferir nessas duas funções, né? Então, vai fazer aumentar a frequência que a pessoa precisa ir no banheiro, às vezes vai causar dor para urinar, sangramento na urina, bastante frequente. Às vezes pode causar incontinência urinária e aí se demora para fazer o diagnóstico, esse tumor cresce muito, aí pode surgir dor em outros lugares, dor nas costas, dor, enfim. Aí depende do estádio, né, do momento que é feito o diagnóstico, mas geralmente são esses mais relacionados à micção, à urina. A Daiane está perguntando aqui quais as chances de cura, né? São altas, felizmente são super altas. Na grande maioria das vezes, essa é uma doença curável, né? Que eu estava falando para você, Lu. Então, apesar de ter 10 mil casos no Brasil por ano, a estimativa que, se eu tiver que dar um palpite num número, nesse momento deve ter algo em torno de 100 mil brasileiros fazendo tratamento, né? Um número por baixo. Então o número é bem maior, porque a maioria das pessoas elas se curam e fazem acompanhamento. Tem uma característica que às vezes é difícil de entender no câncer de bexiga, é que geralmente alguém que teve um câncer em algum outro órgão foi um azar, né? A gente pode dizer assim, de aparecer aquele nódulo naquele lugar. No câncer de bexiga, geralmente foi uma combinação de um azar, claro, mas com uma predisposição. Então, alguém que foi exposto a um fator que, para aquele indivíduo, foi muito importante para desenvolver aquele câncer. Então, por exemplo, o cigarro, né? Outro fator importante são, por exemplo, tinturas, né? Ou produtos químicos. E da mesma forma que surgiu aquele tumor ali, tem uma chance maior de surgirem outros próximos. Então, por isso que essa pessoa precisa fazer um acompanhamento, porque não é necessariamente que aquele câncer que apareceu ele pode voltar, mas outros em outros lugares da bexiga eles não são infrequentes. Então isso é uma peculiaridade do câncer de bexiga, né? Na maioria dos cânceres a gente trata uma doença e fica preocupado que aquela mesma doença volte. No câncer de bexiga, na maioria das vezes a gente está preocupado com outras doenças, né? Mas no mesmo órgão. O áudio Tinha pequenininho gritando aqui, tirei o microfone. E qual que é a relação com a tintura? Então, tem uma série de produtos químicos que estão relacionados, né? Então, benzenos, aminas aromáticas, que podem ter em uma série de lugares, então, indústria química, indústria têxtil, e especificamente a tintura de cabelo. E não alguém que tinge o cabelo uma vez por mês, mas alguém que trabalhe todo dia com tintura. Então, tipo, quem trabalha em cabeleireiro, que trabalha diretamente. E é inalando mesmo, Fernanda? É por conta Não, é por contato, por absorção, geralmente na pele.
né? Então, Hoje, sem usar luva, sem se cuidar adequadamente. exatamente. Exatamente. Entendi. Nossa, que importante essa informação, né? Eu acho que é super Importante. pouco conhecida mesmo das pessoas, né? É sim. Não é difícil, né? Também você vê as pessoas, às vezes, nem sempre, né, trabalhando com todas as medidas de proteção, né? É. E a gente vê casos, não é incomum a gente receber pacientes que trabalham com tintura de cabelo, isso acontece, a gente vê na prática mesmo. Ó, a Sara está perguntando se o câncer de bexiga pode causar dor na relação sexual. Pode sim, tanto no homem quanto na mulher, até talvez mais comum na mulher, pode sim, pode. Fernando, aqui eu vou juntar aqui para pegar a pergunta da Ana, que já era minha mesmo, né? Então, deu, né? Você já contou lá os tipos de câncer que podem aparecer na biópsia. E aí, né? Como é que é? Como é que você, urologista, define qual vai ser o primeiro tratamento? Como é que é a escolha desse tratamento? O que tem hoje de tratamento à disposição para tratar o câncer de bexiga? Então, a gente divide em três situações, basicamente. Então, uma quando a gente pegou bem no comecinho, né, que é o que a gente eu chamava de superficial ou não músculo invasivo. Então, quando a doença não enraizou muito, né, ela está bem nas camadas mais superficiais da bexiga. Então, nesse primeiro cenário, geralmente a gente faz um tratamento endoscópico mesmo. Então, quando entra com a câmera dentro da bexiga, a gente tira aquela lesão, aquele pólipo que surgiu. E isso é suficiente para curar aquele tumor, aquele câncer. Então, aí está resolvido, está curado, isso vai para o exame, o patologista. Isso é a tal da raspagem? É a tal da raspagem, exatamente. Ah, A raspagem, o RTU. é. E aí, Isso é feito no consultório, Fernando? Precisa no não, isso é feito no hospital? hospital, isso é feito sob anestesia no hospital. E aí, e a complexidade disso aí vai depender do tamanho desse pólipo, desse tumor, depende de quantas lesões tem. Às vezes não é infrequente quando a gente olha na bexiga de alguém, tem mais de uma lesão, tem várias lesões. Então depende de tudo isso. Mas é, esse procedimento, essa cirurgia endoscópica, ela cura esse tipo de tumor. Então a gente faz isso, manda para o patologista, ele vai olhar para a gente, vai falar, não, realmente esse era um tumor que era um carcinoma urotelial, e vai dar uma série de informações, é de alto grau, de baixo grau, e aí diz para a gente, não, realmente ele ia até a primeira camada, até a segunda camada, ou ia mais fundo, ia até o músculo da bexiga. Quando ele vai só até as primeiras camadas da bexiga, acabou, está resolvido e está tratado. Se ele já vai mais profundo na bexiga, a gente sabe que essa raspagem ela não é suficiente para curar. Então a gente precisa fazer alguma coisa mais complexa. Se a raspagem curou, resolveu, aí depois a gente precisa pensar o que fazer para não voltar esses tumores. Aí entra a história da BCG, que a gente já conversou uma outra vez, né? Que né, na Oncoguia vocês receberam bastante demanda Muito. por conta das faltas de BCG que a gente teve nos últimos anos. A BCG entra depois de ter curado esse câncer para diminuir a chance de que ele volte. Então, E aí, para quem não, né, para quem não sabe o que é, né, a BCG, me explica pra gente. a BCG é uma vacina, né, vacina que uma coisa que está super na moda a gente falar, né, mas a BCG é uma vacina super antiga, que foi desenvolvida na década de 20, de 1920. E que o que se descobriu é que quando a gente joga essa vacina dentro da bexiga, a chance de voltar um câncer de bexiga ela cai pela metade. Então, ela é bastante eficiente no sentido de que ela diminui a chance de que outros tumores apareçam para alguém que já teve um câncer. Então, para alguém que teve um câncer, que tem uma chance grande de voltar ou de aparecer em outros, a gente faz aplicações. Então, coloca uma sonda, joga a medicação dentro da bexiga, ela fica algumas horas lá e depois a pessoa urina a medicação. É um tratamento relativamente simples, mas que é efetivo. Uma dose, duas doses, ou quantas aplicações normalmente? Então, o protocolo mais habitual que a gente faz são 6 doses, então uma vez por semana. E aí depois
uma vez a cada 3 meses. Então, a cada 3 meses, mais uma vez por semana por 3 semanas. Isso pode se estender por 1 ano ou por 3 anos, depende das características daquele tumor que tinha aparecido. Então, essa é a situação 1, quando pega bem no comecinho. A situação 2 é quando não pegou tão no começo, quando já estava um pouco mais profundo. Aí, muitas vezes, precisa fazer uma cirurgia maior, né, para tirar parte da bexiga ou para tirar a bexiga inteira, na maioria das vezes, que é a cistectomia. E o terceiro cenário, a terceira situação, é quando a doença já está fora da bexiga, quando já tem metástase, quando já está em outros órgãos. Aí, geralmente, o tratamento é com medicamento, com quimioterapia, com imunoterapia, com terapia-alvo. E a gente tem cada vez mais remédios surgindo e é uma área que tem se desenvolvido bastante, né? Então, Fernando, como é que, né? Eu até depois eu quero que você junte aí, nós vamos chegar no Cabem, né? Porque no Cabem Mais Vidas, porque eu sei que você, né, que você é um defensor aí da importância do câncer de bexiga ser tratado, né, num centro especializado, por uma equipe especializada. Então, eu queria te ouvir um pouco disso, né? E entender um pouco por quem é composta essa equipe, né? Como é que é o link ali, né? Do uro para o onco, pensando nesse tratamento mesmo né, do câncer de bexiga, no melhor tratamento, né, para o paciente. Então, o câncer de bexiga, a gente tem uma série de dificuldades. A primeira é para o diagnóstico, né? O diagnóstico ele é difícil porque ele depende de um exame, que é a cistoscopia, que é um exame que ele depende de um profissional altamente especializado. Então, o urologista é um médico que treinou, que se especializou por 11 anos, pelo menos. Então, tem poucos urologistas no Brasil, né? A gente está falando de uma especialidade, tem 5.000 médicos no Brasil, mal espalhados pelo país, como os médicos em geral são mal espalhados pelo país. Depende de ter um centro cirúrgico, é um exame caro para ser feito. É diferente de outros, né, diagnósticos, que às vezes precisa de um ultrassom, você precisa de uma biópsia que pode ser feita em qualquer lugar. Então, esse é um exame que depende de equipamento, é um exame caro, difícil. E a gente está falando também de pacientes que são complexos. A maioria dos pacientes que têm câncer de bexiga são pessoas que têm mais idade, que fumaram a vida inteira. Então, tem tudo de ruim que o cigarro traz. Além do câncer, o cigarro traz problema cardiovascular, problema no pulmão. Então, são pessoas que têm muitos problemas de saúde associados com frequência. E aí tem uma doença que é difícil de diagnosticar, às vezes eles levam meses ou anos para fazer o diagnóstico. E aí o tratamento para atrapalhar tudo isso é um tratamento difícil, complexo. É um tratamento que envolve cirurgias, às vezes, de grande porte, às vezes envolve combinação de quimioterapia com cirurgia, com radioterapia, e tudo isso precisa ser muito bem conjugado, no momento certo, da forma certa. Então, os profissionais que entram nessa jogada são, né, o urologista, o oncologista clínico, o radioterapeuta. Aí depende de ter um radiologista também para fazer exames de imagem, um patologista especializado também para analisar e ter uma boa análise. Isso é extremamente importante para a gente poder tomar as decisões. Então, tudo isso é muito importante para todo mundo que trata de câncer, né? Mas alguns cânceres são mais complexos do que outros, né? O câncer de bexiga é um desses. A gente tem outro, o câncer de esôfago é complexo, o câncer de pâncreas também é complexo. Então, a gente tem algumas doenças que a gente sabe que a complexidade ela é bem maior, né? Cabeça e pescoço também são doenças difíceis de serem tratadas, dependem de profissionais super habilitados. E é um pouco isso. E aí o que você... Não, conta então pra gente, o que é o Cabem Mais Vidas? O Cabem foi um projeto de
de multidisciplinaridade, então de juntar profissionais diferentes. Eu não falei, junto com esses profissionais, enfermeiras também, elas são super importantes. A gente tem enfermeiras que especializadas em oncologia, em estomatoterapia, que muitos dos pacientes acabam precisando de estomias, né, de bolsas de derivação. E o CAB, Tem uma então... pergunta aqui para você, depois eu faço, que tem a ver com neo-bexiga. Acho que é um Tá, pouco isso também, né? tem. E, então, foi um programa de juntar todos esses profissionais e de criar esse modelo de centralização. Na verdade, ele surgiu na região do Grande ABC, né? Eu estou ligado à Fundação do ABC, e o que a gente percebeu lá é que os pacientes com câncer de bexiga, como acontece em todo o Brasil, eles têm um diagnóstico muito tarde, na maioria das vezes, e quando eles vão para um tratamento, para uma cirurgia de grande porte, eles chegam já no SUS, isso, né? Eu tô falando, o CABEM é um projeto voltado para o SUS. Eles chegam com anemia, chegam desnutridos, com uma doença extremamente avançada, e eles precisam de uma cirurgia grande, e a quantidade de pessoas que iam para o tratamento e morriam em consequência do tratamento era enorme, né? A estatística era quase 40% das pessoas morriam por conta do tratamento. E aí a gente achou que esse número era um número inaceitável, não estava certo a coisa continuar assim. Então a gente começou a entender o que estava acontecendo, juntar todo mundo que participava do tratamento e organizar esse ambulatório para tentar mudar esses dados. E aí a gente começou a divulgar isso nos hospitais da região do ABC, onde principalmente a Fundação do ABC cuida, que são vários hospitais públicos da região do ABC. E aí a gente começou a centralizar o atendimento. Então todos esses pacientes eles eram estimulados a serem encaminhados para um ambulatório. Então é como se fosse o QG do câncer de bexiga lá. A gente avalia todos esses pacientes e ajuda esses pacientes a navegarem pelo SUS. Então, se ele precisa fazer uma cirurgia, para fazer a cirurgia ele precisa fazer uma quimioterapia por 4 semanas, por 8 semanas antes, para poder fazer a cirurgia, normalmente ele ia ser encaminhado por uma triagem oncológica, que ele ia demorar 3 meses para passar, depois mais um mês para começar, e no fim não dava tempo. Então, o que a gente faz lá? A gente precisa fazer quimioterapia, a gente usa os contatos que a gente tem com as pessoas ali, ajuda o paciente a navegar pelo SUS para ele não perder um tempo que é valioso para ele. Então, ele volta na outra semana. Conseguiu começar a quimioterapia? Ainda não. Então, vamos atrás, por que não? Então, você tem que começar ontem. Vamos lá. A gente fica no pé de todo mundo. A gente arruma um monte de inimigos, porque a gente fica no pé. Fala, olha, esse paciente precisa começar agora. E aí a gente ajuda também e participa das cirurgias desses pacientes para que as cirurgias tenham um bom resultado. Enfim, tem uma série de pequenas medidas, não é nada muito grande. São várias pequenas medidas, vários processos ao longo desse então, entender práticas que já são aceitas em todo mundo como melhores práticas. A gente foi implementando isso e aí com isso a gente conseguiu reduzir essa mortalidade que era de 40% para 3%, até um pouco menos disso. Nossa, que incrível, que incrível. E aí você tem um total de... Qual foi? Que período que isso aconteceu, Fernando? Então, o CAB a gente começou em 2018. A gente E começou está em acontecendo 2018. ainda. Ele continua, a gente tem 120 pacientes já em acompanhamento desde então. Então, lá a gente só trata os pacientes com câncer de bexiga na fase mais avançada. Né? Então, os pacientes que têm uma fase mais inicial, eles não fazem acompanhamento. Agora a gente vai passar a fazer, a gente teve a aprovação, a gente vai virar um instituto também, o Instituto Cabem Mais Vidas. Que legal. E aí a gente vai começar a atuar no diagnóstico precoce desses pacientes também. Estamos começando a nossa reforma, ganhamos um espaço físico. Nossa, quanta notícia boa! E aí a gente vai começar a atuar em diagnóstico precoce também na região do ABC. Espero que até o ano que vem esteja pronto o nosso espaço, equipado. E aí a gente vai começar a ajudar a detectar mais precocemente
e ter menos gente. Eu fiquei encafifada aqui mesmo com essa, né, com essa questão que você trouxe da cistoscopia, né, desse exame aí que precisa ser feito, né, por um profissional especializado e acho que precisa ser é uma máquina, sei lá, o que que é? É um aparelho? O É um aparelho, cistoscópico? É. é um aparelho, na verdade é uma câmera. É uma câmera compridinha, não tem um aqui para mostrar agora para vocês, mas assim, é como se fosse um tubinho assim, comprido, que tem uma câmera dentro, que a gente conecta no monitor, tem uma luz, então a gente olha por dentro da bexiga. Bom, tem um, né, alguém falando aqui pra gente, até te perguntando relacionada à técnica de Fisch no momento do diagnóstico. Essas são técnicas, aqui a gente está falando já é uma técnica de imunofluorescência, são exames para tentar, no exame de urina, detectar precocemente o câncer de bexiga. Então, são exames que eles vêm, eles não são novos, eles já vêm sendo né, tentados emplacar há alguns anos, algumas décadas, acho que há mais de uma década. Eles ajudam um pouco, mas ainda não parece ser a solução para o diagnóstico precoce dessa doença. Né? Mas é um tipo de exame de urina para tentar fazer o diagnóstico um pouquinho mais precoce, ou para tentar acompanhar os pacientes que estão em tratamento. Mas é um exame que é muito pouco feito no Brasil ainda. E o cistoscópico, ele é caro, Fernando? Ele tem hoje, onde esse aparelho ele tem no SUS? Você sente essa mesma dificuldade no plano de saúde? Não, ele não é um aparelho extremamente caro. Ele tem, na maioria dos hospitais privados, muitos hospitais do SUS têm esse equipamento. Então, assim, depende da realidade que a gente vê, né? Então, com o CABem, eu tive a oportunidade de falar sobre esse projeto em todos os cantos do Brasil, na verdade, nas 5 regiões do Brasil, para Opa. públicos de médicos, e a gente vê realidades muito diferentes. Então, tem lugares que não tem, o hospital não tem o cistoscópio, e aí o médico acaba comprando e tem o dele. Né? Tem Uau. hospitais do SUS que não têm esse equipamento, os pacientes chegam e não tem o que fazer. Mas, de novo, perto do custo, né, de uma estrutura de um hospital, não é um equipamento caro, é um equipamento que é bem possível de ter e a maioria dos centros tem. Mas precisa da dupla, então, né? Precisa do cistoscópio e precisa do médico que Do saiba médico, fazer, né? exatamente. Exatamente. Importante, super importante. E aí eu vou, bom, não sei, você estava falando um pouco das barreiras, então você trouxe a questão da cistoscopia, que mais que você vê de questões aí importantes? A outra questão super importante a experiência do centro que faz esses tratamentos, né? Como eu falei, para essas doenças mais complexas, nós brasileiros ainda temos pouco esse hábito, né? Você pega outros lugares, os americanos têm muito esse hábito, alguns centros europeus, de criar centros de referência. Então, alguém tem um problema, fala, eu vou andar 100, 200 quilômetros, eu vou para um centro de referência de tratamento dessa doença específica X, né, oncológica ou não oncológica. No Brasil, isso é um hábito ainda muito pouco arraigado. Né? E para doenças de alta complexidade, isso é extremamente importante. Né? Eu acho que quando o SUS surgiu como uma baita revolução e na essência do SUS ele é descentralizado. E que é importante que seja descentralizado, é importante que ter, né, acesso à saúde, principalmente a saúde básica, ele tem que ser fácil. Mas conforme o SUS vai amadurecendo, e não só o SUS, o nosso sistema de saúde como um todo, né, e falando no sistema privado também, conforme vai amadurecendo, ele precisa começar a olhar para refinamentos, né? E estou falando do sistema de saúde privado, a ANS tem um projeto que eu tenho a sorte de estar participando também,
que vai no mesmo sentido, de criar padrões de qualidade para os planos de saúde, para os usuários de plano de saúde. Então, eu tenho um plano de saúde. Como que eu sei que eu estou recebendo um tratamento adequado para o câncer que eu estou tratando? O que eu preciso olhar para saber? O que o meu plano de saúde precisa garantir? Então, a INESP tem olhado para isso. Você tá na Oncorrede, Não correr, já. né? Você tá no de ouro? Eu estou no de ouro. Eu tô no de mama. Tô no de Ah, mama. é? Que É, eu tô legal. no de mama e no de cuidado integral. É, Ah, que legal. tô lá também Depois a gente troca participando. uma figurinha sobre... Sim, sim. Você está dizendo assim, a gente tem os CACONs, né? Que são os centros oncológicos aí de câncer. Você acha que a gente tinha que ter CACON de mama, é isso? CACON de pulmão. Seria nesse nível. CACON, ou no mínimo assim, de bexiga, de próstata, a gente dá uma agrupadinha, mas com pessoas ali dentro especializadas naquele tipo de câncer. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que não precisava todo mundo fazer tudo. A gente fez um estudo em São Paulo para ver como que é o tratamento do câncer de bexiga no estado de São Paulo. E a gente viu que tinha 92 centros fazendo cirurgias complexas de câncer de bexiga. E está mais do que provado na literatura médica, quem faz pouco esse tipo de cirurgia tem resultado muito ruim. E aí o que a gente foi ver, os resultados no estado de São Paulo, são péssimos, eles não são ruins, eles são péssimos. Tem lugares que metade dos pacientes que são operados, eles morrem. Imagina você ir para uma cirurgia sabendo que você tem metade de chance de não sair, não voltar para casa. E tem Né? mais um problema. Esse é um dado que ninguém sabe, né? Ninguém sabe, porque os dados não são divulgados, não são nem avaliados, não são auditados. Né? E que é muito parecido com o que a gente tinha lá no ABC. Então, aí, quando a gente pôs as coisas nos eixos, isso, né, que era perto de 50, também caiu para 3, criando um centro de referência. E hoje a gente recebe paciente de tudo quanto é canto, porque, né, as pessoas sabem disso, né? Sabem, até por você, que o meu SUS não é o teu SUS. Né, o SUS de cada um é diferente e as pessoas vão percebendo isso e começam a procurar polos de referência. Então, eu acho que isso vai ser uma tendência com o amadurecimento do SUS e de todo o nosso sistema de saúde. E eu acho que ter CACONs e UNACONs especializados vão ser caminhos, eu acho que é importante. Isso diminui custo, diminui recurso. A quantidade, por exemplo, a gente tem lá na fundação, a gente tem um monte de estudos clínicos que a gente participa. Então, a gente tem paciente que está num tratamento, está fazendo uma quimioterapia, a quimioterapia parou de funcionar, a gente não teria mais o que fazer para essa pessoa. Vai para o estudo clínico, né? Vai para o estudo clínico. E aí a gente pega um paciente que volta depois, que estava péssimo, com dor, com metástase, e aí de repente está ótimo, sumiu a metástase. A pessoa, é uma gratidão, uma felicidade de você poder dar aquilo para aquela pessoa que ela nunca teria. Então, sabe, eu acho que você criar centros de esses polos, você cria essas possibilidades que acho que faz muito sentido a gente olhar. É muito mais sensato a gente ir por esse caminho do que o caminho da judicialização, por exemplo. Sim. Não, e Fernanda, acho que você está falando hoje o que mais se discute, né? Que é a escolha, acho que de toda a jornada, e principalmente a escolha das tecnologias, e aí tecnologia, né? Máquina e humana, mostrando que faz diferença no desfecho, né? Você está falando que, né, menos pessoas morreram, você está falando de mais pessoas com qualidade de vida, que é o que mais a gente quer, né? Então, assim, então é muito, 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 muito bacana, né? Mesmo. Exatamente. Exatamente. Ó, antes que a gente perca o nosso tempo aqui, eu queria que você falasse um pouquinho mais, acho que dos diferentes tipos de tratamento, mas entrando talvez no impacto em qualidade de vida, né? Nessa questão que você trouxe de talvez ter que fazer a bolsinha externa ou não, e como é que o paciente cuida disso no dia a dia. Tá. E um pouco dessas recidivas, né? Dessa vai, volta, vai, volta, vai, volta, né? Tá. Então, eu vou juntar com aquela pergunta que teve lá atrás, que eu perdi um Daniel, pouco, mas eu vou Daniel ler aqui para você Bexiga. ver. Isso. Mas, basicamente, assim, quando né, o câncer ele comprometeu de uma forma muito grave a bexiga, a alternativa acaba sendo tirar a bexiga. E a bexiga ela não é um órgão que a gente depende dela para viver, a gente vive sem bexiga, mas a gente precisa que
a urina saia do nosso corpo de alguma forma, né? E a bexiga ela não é importante para viver, mas ela é importante para o convívio social. As funções dela são importantes para o convívio social. Então, quando a gente precisa tirar a bexiga de alguém por conta de uma doença, como um câncer, a gente precisa fazer a urina sair de alguma forma. E aí, basicamente, a gente pode dividir duas formas. A gente pode reconstruir de uma forma ortotópica, ou seja, no lugar que a bexiga estava originalmente, que são as neobexigas, né, que veio da pergunta que alguém fez lá atrás, ou heterotópica, ou seja, para um lugar diferente do que era original, que são as bolsinhas, principalmente, né, as estomias. Tem diversas variações disso, mas essas são as duas formas mais comuns. E geralmente a gente faz isso usando um pedaço de intestino. Então, a gente pega um pedaço de intestino, mantém a circulação de sangue dele, mas esse pedaço de intestino ele vai deixar de funcionar como intestino. Então, tira ele do trânsito intestinal, reconstrói, o intestino continua funcionando normal, e aquele segmento de intestino ele vai passar a funcionar ou como um conduto para levar a urina, ou a gente reformula ele e deixa ele no formato de uma bexiga. Isso é a neobexiga. A Mas, pergunta era da Patrícia e ela falava disso, né? Se depois de uma cirurgia de neobexiga em mulher, como é que é o pós-operatório? então, quando a gente faz isso, o intestino ele não nasceu para ser intestino, para ser bexiga, ele nasceu para ser intestino. Então, a pessoa vai precisar aprender a ter essas novas funções. Então, vai precisar aprender a urinar com essa neobexiga. Então, normalmente a bexiga ela tem uma contração para mandar a urina embora. A neobexiga ela não faz essa contração. Então, a pessoa vai precisar aprender a urinar com a contração da barriga. Né? Como a neobexiga está dentro do abdômen, dentro da barriga, você contrai a musculatura da barriga e essa força, essa pressão vai ser transmitida para a neobexiga. Então, precisa aprender a urinar de uma outra forma. E isso leva um tempo e tem alguns ajustes, alguns cuidados. Não é incomum ter escape de urina, tem incontinência urinária que pode ser transitória, pode ser mais permanente, às vezes precisa fazer alguma coisa para corrigir essa incontinência urinária. Então tem uma adaptação, né? Não é uma coisa, não é um passeio no parque, assim, é uma E adaptação. a gente precisa da ajuda de quem? Da fisioterapia, da enfermeira? Tem uma equipe multidisciplinar aí. Tem uma equipe multi, entre a fisioterapeuta geralmente especializada em tratamento de assoalho pélvico, Uhum. enfermeira estomaterapeuta, entre uma equipe multidisciplinar, entre a gente geralmente super competente, super habilitada e que ajuda muito. Que é Que super tem lá no importante. Caben também? Tem lá no Caben. Tem também, tem. A gente tem duas enfermeiras incríveis que estão lá com a gente, que tem várias alunas e residentes que participam junto com a gente. Tem a Deise e a Ana Paula que estão sempre, e uma turma, cada semana, cada atendimento que a gente tem acho que quase 10 enfermeiras junto, que tem as Legal. alunas, residentes, é super, super proveitoso. Fernanda, é mais comum em homem ou mulher? Agora fiquei curiosa. Em homem, em Ah, homem. muita diferença? É 3-1, mais ou menos. É bem mais frequente. Eu acho que essa pergunta do Gil aqui, né? Eu sei que ele está insistindo, acho que vale você explicar para ele, né? Ele está falando aqui de câncer de colo uterino com metástase para bexiga, né? E a gente sabe que, né, que tem as pessoas têm essa confusão, né, de compreender o que que é o câncer primário, o que que é a meta, né? Então, explica isso para ele um pouquinho. Sim. Então, o câncer de, de, de colo de útero, ele, assim, o útero está muito perto da bexiga, né? Ele está em contato direto com a bexiga, da mesma forma que a próstata está muito próximo da bexiga. Então, não é incomum para esses tipos de doença, e quem está tratando, sofrendo desse tipo de doença, às vezes, a hora que o tumor progride, ele progride para dentro da bexiga. Então, isso é a forma mais comum do câncer de colo de útero e do câncer de próstata de dar metástase para a bexiga. Ele geralmente vai por contiguidade, que a gente fala. Então, ele vai por proximidade, ele vai localmente. Não é que ele sai pela circulação sanguínea e vai até lá. Ele infiltra porque ele está muito próximo. Vizinho mesmo, né? Vizinho, exatamente.
E aí o grande problema é que ele pode causar dificuldade para urinar, então às vezes a pessoa pode não conseguir urinar, e no câncer de colo de útero em específico, geralmente ele está muito perto de onde os ureteres entram na bexiga, então de onde a urina que sai dos rins chega na bexiga. Então o que é mais frequente acontecer no câncer de colo de útero é que a pessoa para de urinar, porque a urina não está mais chegando na bexiga. E aí precisa fazer diálise, e aí precisa fazer alguma coisa para reverter, colocar um catéter, enfim, fazer alguma coisa para reverter isso, para desobstruir essa saída. Então, isso que é mais comum no câncer de colo de útero em relação à bexiga. Muito bem. Tem mais alguma coisa de tratamento do câncer de bexiga que você acha que é importante a gente falar? A gente pode ficar 5 dias aqui Um falando, Lu. monte de coisa, né? Eu acho que a gente deu uma volta geral. Mas o que vale? Você fala assim, bom, pelo que eu senti, tem muita boa notícia, certo? Acho que sim. A gente tem algumas áreas que têm uns saltos de conhecimento, e câncer de bexiga a gente está nesse momento. Eu recebi hoje uma mensagem de uma pessoa de uma indústria farmacêutica com a notícia que eles devem entrar agora, nas próximas semanas, com um novo remédio, que é um remédio super promissor, que já foi aprovado nos Estados Unidos e deve chegar aqui no Brasil nas próximas semanas. Então, a gente tem muitos remédios novos sendo pesquisados e sendo aprovados. E, assim, se pegar nos últimos 2, 3 anos, a quantidade de estudos e remédios novos que surgiram é uma coisa muito animadora, assim, um alento muito grande, porque é uma doença que a gente tem conseguido cada vez oferecer mais como tratamento para os nossos pacientes. Isso é muito, muito gratificante. Ó, Então, pensando nisso, deve ter bastante pesquisa clínica rolando, né? muito, muito, bastante. Depois a gente precisa falar, viu? Porque a gente quer muito, né? Quer muito começar a fazer uma divulgação maior. Então, se você também precisar de ajuda nisso, a gente tem aí estamos colocando o portal aí à disposição e estamos pensando em várias outras coisas para ampliar a divulgação dos estudos clínicos. Mas olha só, tá vendo? A Irialdi acabou de fazer um comentário que é muito importante, que ela está falando câncer de bexiga, que ela não sabia. Estou entendendo aqui que pode ser que ela nem sabia que existia câncer na bexiga. Desafiador mesmo, né, Fernando? É isso mesmo. Mas vamos sim, vamos falar sobre os estudos. A gente tem bastante coisa que a gente tem participado de estudo clínico, tem coisa interessante acontecendo lá na Fundação do ABC. Ó, tá vendo? Não tá concordando aqui. Sim, Elialdi, a gente acabou de estar quase finalizando uma live só sobre câncer de bexiga. E, Fernando, o que mais? Vamos lembrar para todo mundo, gente. Eu sei que julho, né? A gente está falando de câncer de cabeça e pescoço, mas julho também, né? Considerado, né, internacionalmente falando, o mês do câncer de bexiga. A gente ainda precisa crescer muito o awareness em torno da doença. Então, por isso a gente está aqui, né? Quase que encerrando o mês, aproveitando você para a gente bater o papo e gravar essa live para garantir mais informação. Que mais você acha que é o mais importante aí de recados finais para a gente finalizar? Puxa, eu acho que primeiro, eu acho que é uma sorte muito grande a gente ter você e o Oncoguia. Acho que esse é o principal recado, porque eu sou teu fã do teu trabalho, Lu. Eu acho que não, é verdade. Eu acho que a gente é tão carente de quem faz um trabalho tão sério como esse que você faz, de pegar uma causa e ir atrás e levar a sério realmente, se dedicar. Então, puxa, fiquei super feliz quando você me convidou para estar aqui. De pronto, falei, claro, eu vou estar, porque enfim, é muito importante esse teu trabalho Você continua no meio das suas férias? esse não, eu já estou de volta, estou aqui em São Paulo. Então, poxa, eu fiquei super feliz. Eu sou fã teu e do Oncoguia. Especificamente em câncer de Agradecemos. bexiga, para quem saiu e voltou, eu acho que, assim, se tem dúvida, tem sintomas, acho que tem que procurar o médico. Assim, não é normal ter
sangue na urina, não é normal estar sentindo alguma coisa, né? Tá sentindo desconforto, não é normal. E, assim, muitas vezes, isso é importante, esses sintomas, eles vêm e vão, né? Isso não é incomum. A pessoa fala, eu sangrei na urina, mas depois parou, então eu desencanei. Não, vai atrás, vai ver o que é, porque às vezes não é nada, né? E é lógico que ninguém quer descobrir coisa ruim, mas é melhor descobrir coisa ruim no começo do que descobrir coisa ruim quando é É, muito tarde. Então, é a verdade, é a frase do quem procura acha, né, Fernando? Mas achar pequenininho é sempre melhor, né? é sempre melhor. É isso mesmo. Fernando, obrigada. Então, foi muito bom, né? Quero dizer aqui para todo mundo que a live vai ficar disponível também lá no nosso canal do YouTube, não só aqui no Instagram. A gente está, né, repensando aí o formato das nossas lives para usar da melhor maneira possível. Então, mais uma vez, super obrigada, viu? Obrigado, Lu. Boa noite para todo mundo. Tchau, gente. Obrigada por quem ficou aqui com a gente. Até mais. Tchau, Fernando. Boa noite. Tchau, tchau.